Ô Dani, nós vamos falar agora, e para você também que está em casa, sobre um assunto polêmico que, olha, está causando muita conversa nesta semana que antecede a parada gay, né? É verdade. Duas pastoras lésbicas, exatamente, lésbicas, querem pregar durante a manifestação. Saiba detalhes agora nessa reportagem que você vai ver agora. Há 15 anos, São Paulo recebe a maior parada gay do mundo. Este ano não deve ser diferente. Os organizadores esperam para o evento, que vai ser realizado no próximo domingo, cerca de 3 milhões de pessoas. Com o objetivo de acabar ou pelo menos diminuir o preconceito da sociedade contra os homossexuais, a 15ª Parada do Orgulho GLBT entra na Avenida Paulista com o tema "Amai-vos uns aos outros, chega de homofobia". Juntas há quase 9 anos, as pastoras Lana Holder e Rosânia Rocha vão participar da parada com outro objetivo. As duas querem evangelizar o público gay. No início de junho, Lana e Rosânia fundaram a igreja da cidade de Refúgio. Em pouco tempo de existência, a comunidade já conta com mais de 50 fiéis. Embora a aceitação do público tenha sido positiva, elas assumem que sofrem retaliações por diversos meios de outras igrejas. Dispostas a cristianizar todo tipo de pessoa sem distinção de cor, credo, raça e orientação sexual, elas dizem não acreditar mais no valor político da parada gay. Segundo Lana, a história do encontro é muito bonita, mas perdeu o motivo original. Durante entrevista a um site, a pastora disse que a maioria dos homossexuais fora da igreja pensa que Deus não aceita essa condição. Por isso, o caminho muitas vezes pode ser as drogas e a prostituição. Para ao menos tentar afastar o público desses males, Lana e Rosânia criaram um plano de evangelização antes da festa. Juntas com outras instituições religiosas, elas querem mostrar que é possível conciliar a religião e a homossexualidade. E mais do que isso, elas querem também, assim como a organização desse evento, mostrar que é possível você se manifestar, você mostrar aquilo que você quer fazer, aquilo que você acredita, de uma forma pacífica. Por isso que nós estamos com as pastoras aqui, com a Lana Holder e com a Rosânia Rocha e também com o Marcos Freire. Tudo bem, Marcos, que é o diretor da Associação da Parada do Orgulho GLBT em São Paulo, que eu falei, né, Marcos? É verdade, né? A gente ontem recebeu aqui aquele casal de Goiânia, né, Dani? De Goiânia, exatamente, de Goiânia. Teve aquele problema por conta do juiz e nós falávamos justamente isso, né? Da importância da parada para as pessoas que querem mostrar aquilo que elas são, independente de qualquer preconceito, mas mais importante, com passividade, né? Na mais perfeita paz e ordem, né? Sim, é verdade. Na verdade, desde o início do surgimento da Associação da Parada, quer dizer, do evento em si, do Dia da Parada, foi constituído por uma questão política, né? Primeiro, de mostrar a nossa cara, dar visibilidade para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que até então nós éramos invisíveis, né? Quer dizer, era proibido falar da questão da homossexualidade, de identidade de gênero. E essa função a parada se propôs naquele momento, né? Hoje, em várias capitais e cidades de porte médio, nós temos a parada, e com o intuito isso, de levar a discussão do ponto de vista da conquista de direitos, de cidadania, e do respeito, né? E do respeito, né? E que estamos na sociedade, é isso. Certo. Meninas, vocês eram evangélicas ou começaram agora? Como que surgiu a igreja? Conta tudo pra gente. Nós somos evangélicas. Evangélicas desde quando? Eu acho que desde sempre. Desde sempre? Desde que nasceu mesmo? Exatamente, eu nasci em berço evangélico. Vocês conviviam dentro de uma igreja evangélica mesmo, assim? Então, vocês se conheciam, vocês frequentavam a mesma igreja? Não, nós nos conhecemos numa igreja onde ela era cantora, ali na cidade de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela nasceu no evangelho, eu já me converti ao evangelho aos 21 anos de idade. Inclusive, a minha história ela veio desde então sendo marcada por essa questão voltada à homossexualidade, à tentativa de mudança,
as questões que a própria igreja ela traz como libertação, restauração, transformação. Então, a gente vem de uma história bem baseada nesse contexto da atualidade. E como é que surgiu, Ana, a ideia de vocês saírem da igreja que vocês frequentavam e montarem a própria igreja? Vocês sentiam preconceito dentro da igreja? Vocês achavam que não eram aceitas? O que fez com que vocês resolvessem abrir esse espaço para as pessoas que têm uma outra opção sexual? Na realidade, nós percebíamos que dentro da igreja, para que nós nos encaixássemos, eu como pregadora e ela como cantora, nós deveríamos afirmar que nós havíamos mudado a nossa orientação sexual. Ou seja, nós teríamos que professar algo que na realidade não estava acontecendo nas nossas vidas. No início do nosso programa aqui junto com vocês, vocês perguntaram há quanto tempo nós estamos juntas. Na realidade, a nossa história ela dura 9 anos. Foi desde o instante que nós nos conhecemos, mas juntas mesmo nós estamos basicamente há 4 anos, de 4 a 5 anos. E nesse período nós tentamos mudar, nós tentamos nos libertar. Eu estou usando as expressões que a igreja evangélica usa. Nós tentamos ser transformadas e quando nós percebemos que isso não iria acontecer, eu particularmente, a minha sexualidade ela vem desde a minha infância, inclusive a minha conversão foi motivada pelo desejo de mudar a minha sexualidade. Então, quando nós percebemos que nós teríamos que professar algo que não acontecia na realidade, nós vimos a necessidade de, como pastora, e ela cantora também pastora, de estarmos convidando esse público que tem a mesma história que a nossa, que tem os mesmos dilemas que nós tivemos e que muitas vezes não se acham aptos para estarem dentro da igreja, porque são muitas vezes rotulados como discriminados, né? Como pessoas endemoniadas, possessas, doentes. Então, na realidade, a gente está vindo para mostrar o contrário. Um outro lado da Bíblia que muitas pessoas desconhecem, não distorcendo, mas mostrando que o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos é um Deus que não faz acepção de pessoas. Entendi. É um Deus que ama a todos, inclusive os homossexuais. Certo. E na parada agora, por exemplo, que a gente vê também que na parada envolve muita droga, aquela coisa toda. Como que vai ser pregar durante a parada gay? Como que vai ser a programação? O que vocês estão pensando em fazer? A nossa igreja, a comunidade Cidade de Refúgio, nós estamos com uma programação para o início da parada, para nós fazermos a evangelização no início da parada. A questão de drogas, bebidas, a gente não pode generalizar porque a gente sabe que não são todos que estão ali. Não são todos, mas acontece, né? Propensos a isso. Mas a gente sabe que, obviamente, acontece como em qualquer manifestação pública. Exatamente, é normal, natural. Exatamente. Então, o nosso intuito é evangelizar no início da parada, quando ainda não está aquele afã de aquela muvuca toda. Exato. Então, nós temos o desejo de fazer esse evangelismo para que os gays que estiverem ali, as lésbicas, os transexuais, os travestis, eles saibam que hoje mais uma porta se abriu, porque nós somos mais uma igreja inclusiva. Existem muitas outras igrejas inclusivas na atualidade, das quais nós tivemos o apoio, somos ligados fraternalmente em Cristo e fazer com que eles saibam que nós estamos aqui para ser uma voz no meio de tantas palavras contrárias, no meio de tantos discursos que os fazem culpados e condenados, nós estamos aqui para dizer... Trazer um pouco de consciência às pessoas que estarão lá, dúvida, né? Com certeza. Dizer que Jesus os ama, que os ama como eles são, que eles podem exercer ministérios dentro da igreja, porque nós sabemos hoje que a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja batista e muitas outras igrejas já aceitam a comunhão de homossexuais dentro eles das suas igrejas. Não fica com o olho assim meio Algumas olhando meio, sim, né? Algumas sim, nem todas, algumas sim. Ou aceita e finge que aceita e também não aceita. Não, literalmente aceita mesmo? Inclusive, sente recentemente... mesmo? Começa, obviamente, nos Estados Unidos, a presbiteriana, a igreja presbiteriana, ela começou a aceitar o sacerdócio de homossexuais. Ou seja, pessoas que têm a orientação sexual como a pastora Rosânia Rocha ou como eu, que podem exercer o ministério. Então, quando nós decidimos abrir a igreja, foi pelo seguinte fato. Nós não queríamos viver uma hipocrisia, dizer que éramos aquilo que não éramos. Fingir que éramos aquilo que não éramos. E aí que eu fico imaginando na hora de pregar lá, tipo, tava lá, não pode fazer aquilo, e dentro de você aquilo, Não né? nada.
corroendo por dentro, né? Imagina. E acho que é por isso que veio essa iniciativa mesmo, né? Porque imagina você ficar esquentando o banco da igreja lá, a igreja, né, que fala? A igreja, Isso, a mesma coisa, né? Igreja e de repente não era aquilo, né? Exatamente. Inclusive, algumas pessoas hoje que se levantam para ou nos acusar ou nos apontar como hereges, digamos assim, elas chegam a dizer que nós professamos algo que nós não vivíamos. Na realidade, desde que eu me envolvi com a pastora Rosânia Rocha, eu parei de falar a respeito da minha sexualidade transformada. Porque a reincidência na minha vida quanto à questão da homossexualidade era uma prova mais do que eficaz de que aquilo que eu pregava não era uma realidade que eu estava vivendo. Só que o que as pessoas não conseguem enxergar é que é um âmbito geral. Antes eu era uma pessoa viciada em drogas e eu me converti e saí das drogas. Antes eu era uma pessoa viciada no álcool, eu era alcoólatra. Então mudou uma série de questões na minha vida que poderiam ser mudadas e transformadas. Agora, a minha sexualidade, ela não pode ser transformada porque é uma questão de orientação e não opção, como muitas pessoas falam. Você nasceu assim, vai morrer assim, é isso. E se Deus quiser, vou morrer no céu. Ô, Mara, a gente tem... Nessa época, até por conta de tudo que já aconteceu nas outras paradas, porque o número de pessoas é muito grande, então tudo se vincula à parada gay quando acontece alguma desgraça, como aconteceu no ano passado. Esse ano vocês tomaram algumas providências que você quer deixar como dica para as pessoas que querem participar dessa manifestação, para que a gente possa fazer o máximo possível, para que ela seja o mais pacífica possível, que não tenha problemas, que as pessoas consigam se controlar melhor? Veja bem, ao longo desses anos todos de existência da parada, nós nunca tivemos assim, um incidente gravíssimo, né? Tivemos algumas ocorrências isoladas, geralmente ao término da própria parada, enfim, né? Toda a questão da homofobia que está relacionado. Mas, enfim, no evento em si, até hoje nós não tivemos grandes problemas. Temos uma discussão muito grande com a Prefeitura, com a Polícia Militar, que tem nos dado grande apoio, inclusive o efetivo esse ano aumenta na parada desse ano, cerca de 1.500 policiais militares vão estar participando da parada. Então, esses cuidados a associação tem sim, né, de fazer realmente uma atividade de manifestação. Muitos vão lá com o intuito de uma festa, mas acaba sendo mesmo uma manifestação política. Eu só queria dizer assim, que as pastoras foram felizes na questão quando elas levantam a questão da religiosidade, né? Porque nós, dentro da Associação da Parada, defendemos o quê? E como movimento em si todo no Brasil e no mundo. Defendemos o Estado laico, ou seja, igreja separado das questões do Estado, da legislação, da questão da cidadania. Tanto é que nós soltamos um manifesto esse ano no site da associação, que é assim, queremos acabar com a guerra entre religião, né, e direitos humanos, né, porque são coisas distintas, cada um respeitando o seu espaço, e aí tem muita deturpação do papel que nós queremos, a questão dos direitos da comunidade LGBT. Né? Nós não queremos que ninguém invada a igreja, vai prender padres, pastores, nada disso. Queremos ser respeitados enquanto cidadãos. E aceitos. E aceitos, sim. No espaço que é público, claro, todos devem se respeitar. Então, essa briga, esse direito do movimento. A parada gay, quando que vai ser? Agora, no domingo, dia 26, domingo, né, a partir do meio-dia, concentração na Paulista. E que hora que vocês vão estar lá, palestrando? Nós vamos estar a partir do meio-dia. Meio-dia vocês vão estar lá. Ótimo. Meninas, eu queria que vocês deixassem o endereço, o site, e-mail, que as pessoas, com certeza, tem muita gente querendo saber mais sobre a igreja, como fazer para conhecer. Então, você deixa, pastora, por favor, um e-mail para que as pessoas, ou um telefone para que as pessoas se informem mais e vá conhecer o trabalho de vocês. Sem dúvida. Certo. A nossa igreja, a Comunidade Cidade Refúgio, está situada na Avenida São João, número 1600, ali no centro, bem próximo ao metrô Santa Cecília. Para contatos, vocês podem ligar para o 11, que é o DDD, 3105-2430, ou acessar o nosso site, www.jesuscidadederefugio.com.br. Eu, pastora Lana Roder e pastora Rosânia Rocha, teremos uma grande honra em recebê-los para pregar aquilo que realmente faz parte da palavra do Senhor para a sua vida. E ela vai cantar lá no dia? Com certeza. Ah, isso aí, eu quero ouvir sua voz. Inclusive, ela está preparando um repertório voltado literalmente para esse público. Muito legal. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Vocês mostrem aqui pra gente. É verdade. Bom trabalho pra gente. Vou dar uma fugidinha. Obrigada. Marco, contato. Ah, é verdade. Pera.
E-mail. O e-mail é www.paradasp.org.br. Então todos podem acessar o site da associação. Estão convidados também para amanhã, que é a feira cultural, que acontece no Vale do Anhangabaú, e domingo a própria parada do orgulho LGBT. Então, obrigada. Certíssimos. Muito obrigada pela presença. Quer falar mais uma coisa? Inclusive, nós vamos estar também amanhã na feira do Anhangabaú e no sábado na caminhada lésbica também evangelizando. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez.